Bom dia a todos e todas que sintonizam neste momento essas ondas fantásticas e benfazejas do Telesaúde. Estamos aqui hoje para uma aula muito especial, que é a aula da saúde mental, Janeiro Branco Saúde Mental, né? Essa excelente ideia que tiveram de colocar uma cor e um tema de saúde para cada mês tem rendido um bom trabalho, coisa boa essa, né? Janeiro Branco, saúde mental, e não é a tarde, né, que esse tema surge para que nós possamos debatê-lo de maneira mais intensa e mais proveitosa. Quando se trata de saúde mental, nós temos um pouquinho mais de dificuldade, porque normalmente saúde mental é ligado a certas palavras, e palavra é uma coisa séria, né? O universo das palavras é uma coisa muito séria, preocupa muito a gente e é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Dizem que o Putin começou a implantar o seu governo mais ou menos ditatorial na Rússia através de mudança do vocabulário russo. Ele promoveu uma mudança tão forte no vocabulário russo que mudou as relações de poder, né, dentro do país. Olha que coisa, ele sabia que palavras têm muito poder e ele então resolveu ir por essa via também. Então o universo das palavras é um universo complicado e muito forte e muito intenso, né? E, infelizmente, a saúde mental tem sido alvo de palavras não muito interessantes, né? Por exemplo, o público da saúde mental tem sido chamado, né, aquele pessoal que tem um transtorno mental, né, de doido, e a gente sabe que doido não é uma palavra muito positiva, né? Tantã, né, doidinho, doidinha, né, problemático. O fulano é muito problemático, fulano é muito problemática, já sabe que tem um transtorno mental aí na história, né? De sorte que, talvez até por tradição, por cultura, né, o pessoal da saúde mental tem sido o pessoal que sofre, né? Tem o sofrimento psíquico consigo. Esse pessoal tem sido tratado de maneira não só desrespeitosa, mas de uma maneira também preconceituosa, né? Isso é complicado. Cada palavra dessa que eu mencionei traduz um preconceito que gera um estigma muito forte sobre o público de saúde mental. Normalmente é um público que inspira medo, horror, temor, né, reserva, essas coisas todas. Mas é interessante que nós consideremos a saúde mental nesse mês de janeiro num aspecto positivo, né? Aquele aspecto destituído de preconceito, destituído de qualquer medo, destituído de qualquer temor, né? Destituído daquela periculosidade que dizem que o transtornado tem, e isso não é verdade, né? Pelo menos não é a verdade prevalente, de tal maneira que, considerando saúde mental numa perspectiva mais positiva, mais interessante, nós chegamos a bons resultados. É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Vamos lá então? Passar aqui. Do que é que nós estamos tratando hoje, né? Trata-se de um tema ligado ao bem-estar e à qualidade de vida das pessoas. É por aí que a abordagem positiva, né, desse assunto começa, né? Com bem-estar e com qualidade de vida das pessoas acometidas de transtorno mental e suas famílias também. Então, não se trata de loucura, não se trata de gente problemática, não se trata de gente que dá trabalho, não se trata de gente esquisita. Trata-se de pessoas que têm direito ao bem-estar e a uma qualidade de vida melhor do que tem tido até agora. Se nós nos desvestirmos de alguma maneira do preconceito, de alguma maneira nos livrarmos dessa tradição negativa de encarar aquele que tem transtorno mental, né? E passarmos a olhar esse assunto e as pessoas ligadas a esse assunto de maneira mais interessante, mais positiva,
mais humana, não é? Nós chegaremos à conclusão que elas têm direito na sua vida ao bem-estar, como todos nós, e com a sua qualidade de vida muito melhor do que muitos têm hoje, não é? O sofrimento psíquico existe em todas as faixas etárias e a maioria não é tratada. Então, evocar esse tema do transtorno mental, né, e o transtornado como pessoas que têm direito ao bem-estar e à qualidade de vida, a primeira coisa que nos vem à mente é essa, que estas pessoas que sofrem em termos psíquicos em todas as faixas etárias, não é tratada. A sua maioria, grande maioria, a maioria das pessoas que tem transtorno mental, sofrimento psíquico, não é tratada. Isso significa que a coisa só vai piorando, tanto a sua situação pessoal quanto a sua situação social, funcional, de estudos, etc, etc. O transtorno mental existe e ele existe para tratamento. Existe tratamento para o transtorno mental que existe. E esse tratamento é para que as pessoas tenham o seu bem-estar assegurado e uma melhor qualidade de vida. E terminando o slide, o quadro aí, eu digo, saúde mental é um direito e uma conquista. Aqueles que sofrem pelo estigma social, pela desabilitação psíquica e pelo abandono, têm o direito a um bom tratamento, né? Hoje existem tratamentos medicamentosos bons, psicoterápicos bons, analíticos bons, né? Uma série de elementos de ajuda, elementos de apoio, elementos de tratamento estão à disposição daqueles que têm o sofrimento psíquico e estão à disposição inclusive na rede pública de saúde, no SUS. Vamos lá. Como é que se dá a atenção no Sistema Único de Saúde? Né? Vamos ler aí um trecho que eu peguei na Fiocruz, não é? A atenção em saúde mental é oferecida no Sistema Único de Saúde, o SUS, através de financiamento tripartite e de ações municipalizadas e organizadas por níveis de complexidade, nível primário, nível secundário e nível terciário, né, que é mais complexo. A rede de cuidado em saúde mental, crack, álcool e outras drogas, foi pactuada em julho de 2011, como parte das discussões de implantação do decreto número 7.508, de 28 de junho de 2011. Esse decreto prevê, a partir da Política Nacional de Saúde Mental, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né? Os serviços residenciais terapêuticos, que são ótimos, os centros de convivência e cultura, as unidades de acolhimento e os leitos de atenção integral em hospitais gerais, né? Veja que o que existe no serviço público não é pouca coisa, fruto de muita luta, fruto de conquistas, fruto de um trabalho ao longo dos anos, desde que começou a chamada reforma psiquiátrica, não é? Antes dessa reforma, a saúde mental, os portadores de transtornos psíquicos eram tratados em ambientes fechados, isolados, confinados, pessoas que ficavam nesses ambientes fechados, distantes das suas famílias e da comunidade. Isso gerava ainda mais problemas, porque a pessoa, além do transtorno, dos sintomas do transtorno, eles também desenvolviam outros sintomas ligados à internação. Então, a internação pura e simplesmente passou a ser um problema. Hoje em dia, depois de lutas com a reforma psiquiátrica, nós conseguimos uma outra abordagem ou outras abordagens chamadas psicossociais, nas quais, né, o transtornado é encarado como uma pessoa humana que tem direito à convivência, que tem direito à socialização, que tem direito também ao estudo, ao trabalho, etc., e não simplesmente ao confinamento, que só ele piora a situação do transtornado. Não quer dizer que não exista necessidade de internação. Os centros de internação existem,
os leitos hospitalares, né, as clínicas de internação ligadas ao SUS, de sorte que elas prestam um bom trabalho. Mas não é não é mais o único expediente que nós temos. Nós temos mais recursos, que são esses que nós colocamos aí, né? Residências terapêuticas, os CAPs, né? Dentro da política de atenção nacional de atenção à saúde mental, então nós temos os centros de convivência e cultura, as unidades de acolhimento e os leitos de atenção integral em hospitais gerais. Então não é pouca coisa, é muita coisa e está à disposição da população. É fato que existem muitos problemas, é fato que existem muitas inadequações, é fato que existem muitas dificuldades ainda, muitas faltas, vamos dizer assim, não é? Falta uma série de coisas interessantes para a implementação desse programa ser bom, ser completo. Mas estamos caminhando, dia após dia estamos caminhando. Transtorno mental. Os transtornos mentais são mais comuns do que se pensa, não é? Eu estava certa vez participando de um programa em debate com alguns jornalistas e quando eu disse que uma certa pessoa que havia cometido um crime muito grave poderia ser um transtornado mental, os jornalistas imediatamente reagiram dizendo: ele não rasga dinheiro. Se ele não rasga dinheiro, ele não é doido. Por que essa reação? Porque há um mito na sociedade que diz mais ou menos o seguinte, que os criminosos, o pessoal da psicopatia, aquelas pessoas, né, bem cruéis nos seus atos criminosos, para se livrarem da cadeia, para se livrarem, né, da pena que o Código Penal impõe, então recorrem ao drama do transtorno mental. Não, ele não é um criminoso, ele é um transtornado. Não é uma pessoa que responde por seus atos, não é uma pessoa que se possa culpar, não é uma pessoa que mereça ser tratada como um criminoso porque é um transtornado mental. Esse expediente existiu muito e se tenta hoje em dia também, em menos quantidade, vamos dizer assim, se tenta hoje em dia também colocar pessoas que são criminosos comuns ou criminosas comuns na categoria de transtornados mentais para livrá-los da cadeia. Existe esse esforço ainda, mas ele é bem manjado já é uma coisa bem estabelecida. Hoje em dia já não se recorre a isso tanto quanto se recorria no passado. Hoje em dia existem métodos, meios de diagnóstico precisos, esses meios, de tal maneira que se pode reconhecer bem quem é e quem não é um transtornado mental. Então, o transtornado mental, ele existe sim e está espalhado, está aí no nosso meio, em todos os lugares. De sorte que alguns nós reconhecemos bem, outros não. É o que diz o segundo tópico aí. Existem pessoas obviamente transtornadas que a família e os amigos não sabem o que fazer. Então, são pessoas que têm uma conduta muito agressiva, muito intempestiva, são pessoas que têm uma conduta bem desligada do ambiente, fora de contexto, são pessoas que têm o seu comportamento caracterizado por condutas bizarras, né? Atos bizarros, ações bizarras, relações bizarras, de sorte que esses muito óbvios, né, infelizmente, não são tratados, a maioria não é bem tratada, né? Mas eles existem, estão por toda parte, nas ruas, nos lares, nas repartições, nas calçadas, né? Nas lojas, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, eles estão por toda parte. E, enfim, são pessoas que merecem de nós toda a atenção, todo o acolhimento, todo o respeito, né, para que elas sejam devidamente não só tratadas do convívio social, mas como também encaminhadas a serviços de saúde para que possam receber medicamento psicoterápico, medicamentoso, etc, etc, né? E as famílias, né?
as famílias e os amigos. Algumas famílias têm muita vergonha dos seus transtornados, obviamente transtornados, né? E essa vergonha, ela é vivida como uma espécie de estigma. É como se Deus tivesse castigado aquela família, permitindo que um de seus membros desenvolvesse transtorno mental severo, de tal maneira que elas tentam ocultar, elas tentam de alguma forma disfarçar, não pensar nisso, e vão de certa maneira marginalizando, excluindo o transtornado mental, complicando a situação mental dele, né, do transtornado. Essas famílias, ao invés de serem julgadas, devem ser compreendidas e apoiadas e vistas, né, pelos profissionais de saúde como alvo de cuidado, como alvo de atenção integral, como alvo de abordagem para acolhimento, né? Igualmente os amigos dessas famílias também, no máximo que puderem, devem ser esclarecidos sobre como conviver, como tratar, como encaminhar, o que fazer com aquelas pessoas que têm um transtorno mental óbvio, severo, e que às vezes dão muito trabalho porque se tornam mais agressivas, se tornam mais inquietas, mais agitadas, se transformam em pessoas mais inconvenientes, em pessoas que causam um certo, vamos dizer assim, aborrecimento aos que estão em volta. Mas ao invés de aborrecimento ou de irritação, as pessoas em volta deveriam, de uma maneira muito prática, não é, compreender a situação e tentar ajudar a família ou a família ajudar o transtornado, no sentido dele receber cuidado e não reclamações, e não protestos, e não violência. Muitas vezes estão tratados com violência. Enfim, são pessoas que merecem cuidado e por isso janeiro é o janeiro branco, né, da saúde mental. Do terceiro tópico, eu digo, também existem pessoas com sintomas subclínicos, mais sutis, porém igualmente causadores de sofrimento psíquico. Miguel, o que são sintomas subclínicos? São pessoas que têm um transtorno mental, têm um sofrimento mental estabelecido, porém de maneira mais discreta, comportam-se de maneira mais discreta. O sintoma é mais sutil em termos de visibilidade, né? Não se tem uma boa visibilidade. Lá no interior do seu lar, no seu íntimo, a pessoa sente que ela não é legal, ela não está legal, ela tem certos pensamentos, tem certos impulsos suicidas, por exemplo, que é muito comum, impulsos violentos, que é muito comum, mas as pessoas de algum modo disfarçam, elas escondem isso, disfarçam e começam a demonstrar uma conduta aparente, né, de saúde mental, de estar bem, estar ok. Não é nada disso. Nós descobrimos que essas pessoas têm problemas quando elas são mais ou menos pressionadas pelo ambiente, pelo trabalho, e elas começam então a se comportar de maneira mais intempestiva, mais agressiva, mais desesperada, mais exasperada, e começam então a adoecer e passar mal. E aí fica muito clara a situação de uma pessoa que tem sintomas subclínicos de transtorno mental, tem um sofrimento psíquico que não aparece, mas está lá, causando tanto sofrimento e tanta preocupação como o primeiro grupo. Vamos lá. O objetivo do Janeiro Branco é colocar na pauta das discussões o sofrimento psíquico para que se possa avançar em termos de atenção integral e do cuidado, né? Então, se nós começamos a discutir, se nós começamos a falar sobre, se nós começamos a ter mais informações, se nós começamos a nos interessar mais pelo assunto saúde mental na população, vamos, por consequência, ficar mais atentos àqueles que têm um sofrimento psíquico e às suas famílias. De sorte que, ao invés de estigmatizarmos a pessoa com sofrimento psíquico, que é muito comum,
nós passamos a encarar com outros olhos, com um olhar mais clínico, com um olhar de mais cuidado, com um olhar de mais misericórdia, com um olhar de mais interesse, com um olhar de mais cidadania até, para que ao invés de evitação, ao invés de distanciamento, nós possamos nos aproximar sabendo o que pode ser feito e recomendando à família, e a família aprendendo a como conviver, como tratar, como encaminhar, como cuidar de maneira integral do transtornado mental, porque ele tem um sofrimento psíquico importante. Miguel, você insiste em sofrimento psíquico. Por quê? Porque sofrimento psíquico é a real condição do que tem transtorno mental. Pode ser chamado de doido, pode ser chamado de inconveniente, pode ser chamado de problemático, do que for. Pois, na verdade, essa pessoa que tem transtorno mental severo é uma pessoa que tem um sofrimento psíquico grande. E esse sofrimento é que provoca as suas ações mais bizarras, mais agressivas, mais intempestivas, mais agitadas, mais inquietas. É o sofrimento psíquico quem faz isso. Não é a sua maldade, não é o seu jeito exagerado de ser, excessivo de ser, nada disso. É o sofrimento psíquico que provoca nos transtornados essa conduta que as pessoas temem, né? Bem, por isso que nós damos ênfase em sofrimento psíquico. Isso significa o enfoque mais intenso sobre as questões ligadas à saúde mental. Como? O que isso significa? O sofrimento psíquico. Ter sofrimento psíquico significa um enfoque mais intenso sobre as questões ligadas à saúde mental, né? Enfim, essas questões presentes dos portadores de transtornos, né, são questões ligadas àquilo que nós realmente nos esforçamos, né? Respeito. Então, quando nós focamos a questão do sofrimento psíquico e do transtorno mental no Janeiro Branco, nós queremos chamar a atenção para o respeito. Respeito àqueles que têm transtorno mental, seja mais excessivos os transtornos, sejam menos excessivos e subclínicos, mas respeito às pessoas portadoras de transtornos. Esse respeito é muito, é total, como diz o Caetano, é muito, é de tal forma que se nós começarmos a respeitar o transtorno mental, consequentemente nós vamos ter outro olhar para o sofrimento psíquico, outra atitude, outra abordagem, outra consideração, de tal forma que por esse cuidado, por essa consideração, nós vamos mudar de atitude. E mudando de atitude, nós vamos cooperar para que o sofrimento seja minorado, seja acudido, que a pessoa tenha ajuda, que a pessoa tenha apoio no acolhimento que se pretende, que é a segunda linha ali do que eu escrevi, né? Que o cuidado significa acolhimento, diagnóstico e tratamento. O respeito que produz o cuidado, repito, produz acolhimento, diagnóstico e tratamento. Por acolhimento, eu quero dizer uma atitude mais amiga, uma atitude de formação de um certo vínculo. Mesmo o transtornado mais severo e mais renitente pode eventualmente ligar-se a alguém, e se ele se liga, fica mais fácil conduzi-lo na minoração do seu sofrimento, né? Então, acolhimento é aquela atitude que busca o vínculo, que busca o contato, que busca estar próximo, que visa o cuidado, que visa o tratamento, que visa o bem-estar, que visa a melhor qualidade de vida do transtornado. Então, o acolhimento é em tudo e por tudo necessário, em tudo e por tudo alguma coisa a ser ensinada, a ser aprendida, a ser praticada, né? Também é importante nessa situação o diagnóstico e o tratamento. Diagnóstico porque isso conduz, né,
as formas de tratamento mais apropriadas. E o tratamento medicamentoso, psicoterápico existe, né? Várias formas existem, de tal maneira que se pode hoje ter bons resultados bastante satisfatórios, né? Com esse público de transtorno mental. Terceiro ponto que eu coloco, né? A atenção psicossocial dentro da proposta da reforma. Então, são 3 propostas: respeito às pessoas portadoras de transtorno, acolhimento, diagnóstico e tratamento, e atenção psicossocial dentro da proposta da reforma psiquiátrica. Por atenção psicossocial, nós queremos dizer, né, aquele cuidado com as pessoas transtornadas dentro da comunidade, dentro de suas famílias, dos seus amigos, do seu trabalho, na sua escola, de tal maneira que o transtornado na comunidade possa ter seus laços preservados, seus laços sociais cultivados, respeitados, fortalecidos, porque nós sabemos que o medicamento faz bem, a psicoterapia faz bem, mas o que ajuda mesmo é o laço social na sua família, na sua comunidade, lá na escola, no trabalho, na rua, na vizinhança, de tal maneira que esse laço social possa acolher o transtornado com amizade, com proximidade, com respeito, né? Humanizando as relações, humanizando no sentido de tratar o transtornado como uma pessoa humana que merece respeito, acolhimento e tratamento, né? Então, a atenção psicossocial é alguma coisa, é um campo de trabalho em que é difícil exagerar a importância, tremendamente importante, e nós temos praticado isso pouco, né? Via de regra, os CAPs e outras instituições se dedicam mais ao acolhimento interno, se dedicam mais ao tratamento interno, ao tratamento dentro das suas 4 paredes, sendo que a atenção psicossocial visa principalmente ao acolhimento fora, lá na comunidade, né? A educação, a instrução, a informação, à vizinhança, à família, à escola, ao trabalho daqueles que têm transtorno mental, para que a comunidade possa saber quem é ele e como tratá-lo, reconhecê-lo, afirmá-lo em termos da sua identidade e tratá-lo como ele merece e pode ser tratado. Esse recurso, ou os recursos psicossociais, melhor dizendo, dentro da atenção psicossocial, promovem mais bons resultados em termos positivos do que, né, o remédio, do que a psicoterapia. O remédio ajuda muito, a psicoterapia ajuda muito, mas a atenção psicossocial na comunidade ajuda demais, podemos dizer assim. Vamos lá. Eu quero aqui, né, enfocar um ponto, que é esse segundo ponto aqui do transtorno mental, desse slide aqui, né? Que existem pessoas obviamente transtornadas, que a família e os amigos não sabem o que fazer. Então, o que fazer? Em primeiríssimo lugar, né, não alimentar nenhum preconceito sobre o transtorno mental, sobre os transtornados. A despeito deles parecerem, né, estranhos, bizarros, esquisitos, etc., o preconceito não deve haver. Quando você encontrar, né, pessoas que têm uma atitude preconceituosa, de desprezo, de distanciamento, de isolamento, de gozação, vamos dizer assim, junto a um transtornado mental, repreenda, chame a atenção, não consinta que isso aconteça, peça respeito para com o transtornado, porque ele merece e precisa. Então, adotar uma atitude não preconceituosa e de aproximação do transtornado é alguma coisa boa de se fazer. Outra coisa,
Se o transtorno mental produz sofrimento psíquico, é preciso então que em épocas, em dias em que esse sofrimento seja quase insuportável para o transtornado, que se busque ajuda, pronto-socorro psiquiátrico, um hospital, um psiquiatra, um médico mesmo, um clínico geral, pode medicar o transtornado de tal maneira a aliviar os seus sintomas, aliviar o seu sofrimento. Há remédios hoje muito bons, há remédios que fazem muito bem, que acalmam de fato o transtornado, né? Há pessoas que, por exemplo, têm um surto e nesse surto elas se maltratam, elas se machucam, às vezes elas se distanciam da família, dos amigos no seu surto, e alguém encontrando deve encaminhar um serviço de saúde mental de tal forma que essa pessoa receba socorro, um pronto-socorro psiquiátrico, e recebendo socorro tenha condições então de se recuperar e voltar ao convívio com os seus, ou viver dias de maior qualidade de vida, de maior sossego, vamos dizer assim. De sorte que uma pessoa em surto, uma pessoa em grande sofrimento, deve ser acudida, deve ser ajudada. Uma outra coisa, às vezes nós permitimos que as escolas, o mercado de trabalho, mesmo a comunidade, maltrate os transtornados, nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas, maltrate. E o que é maltratar? Maltratar é permitir que essas pessoas sejam estigmatizadas e isoladas e marginalizadas, de sorte que as pessoas têm um olhar mais medroso, mais temeroso com relação ao transtornado, e isso vai influenciando os outros de tal maneira a provocar um estigma, e esse estigma provocar isolamento. Então, procurar integrar, procurar aproximar, procurar de alguma maneira colocar na convivência comum, na convivência geral, os transtornados. Se eles estiverem mal, tratamento. Quando eles estiverem melhor, incluí-los de tal maneira que eles se sintam bem, que eles se sintam aceitos, porque a exclusão é um outro tipo de sofrimento terrível que complica muito o sofrimento psíquico. A exclusão só faz mal, Outra coisa para se fazer também é que a família sempre precisará de apoio, porque ela é quem tem a responsabilidade de gerir, de organizar, de acudir, de apoiar, de abrigar o transtornado. Isso às vezes é uma tarefa mais difícil, de sorte que, no que for possível, os amigos da família devem apoiar, e a família, sempre que possível e sempre que puder, e isso é mais comum do que a gente imagina, devem recorrer, as famílias devem recorrer aos serviços de saúde mental, CAPS, mesmo CAIS, mesmo postos de saúde, mesmo hospitais, Todos eles têm alguma responsabilidade em termos de saúde mental, devem recorrer para serem apoiadas, acudidas, fortalecidas no seu trabalho de ajuda ao transtornado mental, Olha só. Então, fica aqui o recado, nessa aula que eu não pretendo que seja grande, que o Janeiro Branco significa colocar em pauta as discussões sobre o sofrimento psíquico, para que possamos avançar em termos da atenção integral e do cuidado. Janeiro Branco é cuidado da saúde mental. Um abraço a todos e até o próximo encontro.